Eu penso que a maioria, todos nós, eu estudei em escola pública, as pessoas elas são treinadas para poderem entrarem nessa linha de montagem. Perfeito. A pergunta é, para você ter sucesso, para você se destacar, para você cumprir com excelência a tua missão e, eventualmente, se você enriquecer, uma coisa é fato. Se alguém pergunta assim, olha, existe fórmula para o sucesso? Eu não acredito em fórmula para o sucesso. Tá. Mas existe fórmula para a mediocridade, que é seguir a linha de montagem. Perfeito. Porque se você faz o que todo mundo faz, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. Por analogia, por pura lógica. Se você dá todos os passos que todo mundo dá, você necessariamente vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. E na melhor das hipóteses, você estar na média já é uma vitória. Entende. E a média é a mediocridade. Mediocridade é o lugar da média, das médias. E a maioria vai estar nas médias, com essa razão de Pareto, 80-20, 80%, não é? Vai produzir 20% e 20% vai produzir 80%. Então, a maioria vai ficar nas médias. Mas a maioria por quê? Porque são as pessoas que vão seguir esse modelo, porque é muito difícil sair desse modelo. É muito desafiante, dá medo você sair dessa linha de montagem. Para você necessariamente ser bem-sucedido, se destacar, não ser um a mais nessa multidão, você vai ter que se desprender dessa manada. Aí começam os problemas. O primeiro desafio é a coragem. Aliás, antes da coragem, o primeiro desafio é você não se conformar com a manada. E aí tem uma diferença entre se conformar e ser uma pessoa grata, satisfeita. Porque a gente aprende a agradecer a Deus por tudo. A gente aprende a ser grato. E isso é bom. A gratidão é uma coisa que ajuda a nossa saúde mental. E a gente que começou pobre na vida, aprende a ser grato pelo feijão, arroz e ovo que está comendo. A gente aprende a agradecer e ser grato. Isso é muito saudável. E gratidão está ligada à satisfação. Tá bom. Mas isso não está ligado à conformação. A palavra conformação está ligado à mesma forma, conforme, a mesma forma. Quando você se conforma, você ganha a mesma forma da manada. Se você se conforma, você será como a manada. Vai mugir como a manada. Vai andar dentro dela. Mas o primeiro desafio é você olhar para aquilo e falar, eu não quero isso aqui. Primeiro desafio, quem assistiu o filme Formiguinhas, antigão, fala justamente de uma formiguinha que não queria ser como formigueiro. Teve vida de inseto, também tem o mesmo arquétipo. Mesmo arquétipo. Então, o primeiro desafio é você olhar e falar, eu não quero isso aqui. O que é isso aqui? Você não quer A vida que trabalhar eu com levo. os outros, a vida que eu levo, o resultado que os outros O têm. futuro que tem. Porque quem não se conforma, ele pensa assim, eu estou seguindo a manada e eu vou chegar até onde nisso? Eu não vou chegar a lugar algum. Ele consegue pensar um pouco à frente. Vamos pegar na ferida aí, não é? Existe uma questão cultural na qual todos nós estamos envolvidos. Tá. Desde a escola, do ensino fundamental, do ensino médio, nós entramos num modelo acadêmico, num modelo de ensino, num modelo de escola, preparado para formar operários para as fábricas. Ok. O modelo de ensino nosso, ele data da Revolução Industrial. Então, aquela coisa da sirene tocando, não é? Aquela coisa do horário do almoço, aquela coisa bem de fábrica. Então, é um modelo que forma numa linha de montagem mão de obra para o mercado. E que bom, porque o mercado precisa de mão de obra. Então, tá tudo certo. Acontece que, para você sair dessa linha de montagem, para você sair desse rebanho que é criado um rebanho e esse rebanho vai seguindo. Um boi na frente do outro. Então a visão do boi de trás é a bunda do boi da frente, com o rabo balançando de um lado para o outro. Então você passa a sua vida enxergando a bunda do boi da frente. Perfeito. Sair dessa linha de montagem requer muita coragem, não é fácil.
Porque, mal ou bem, seguir a boiada dá uma sensação de segurança. Pô, se tá todo mundo indo para um lado, você se sente mais seguro indo para o mesmo lado, quando, na verdade, você deveria justamente para o outro lado. Por que as pessoas se sentem mais seguras indo para o lado onde todos estão indo? Porque é o sentimento de manada, é o sentimento que você tem, que você é parte de uma massa. As pessoas gostam de fazer parte de um coletivo. Se der ruim, dá ruim em Dá ruim pra todo mundo. Mas você Então, tem desculpa. é como se fosse diluir o seu risco, entendeu? Eu tô diluindo o meu risco se eu estou junto com todo mundo. Também deve ter uma questão uma questão antropológica, essa questão da autoproteção. Se você, obviamente, num cenário mais hostil, se você voltar alguns milhões de anos atrás, você numa tribo, tu tá muito mais protegido para lutar contra predadores, por exemplo. Mas o fato é que para você se destacar, você tem que, em algum momento da sua vida, sair dessa manada. Como você vai sair desse rebanho? O que é esse rebanho? Esse rebanho segue ensino fundamental, ensino médio, faculdade, emprego e INSS. É isso aqui, ó. É esse o ciclo. E morre. Certo. Tá? É esse aqui o E ciclo. pobre, geralmente estatisticamente pobre, dependendo do INSS, que não é uma coisa tão salário, recomendável olha lá. assim. E no não é? momento onde a gente tem um déficit grande, então assim, ter muitas reformas, enfim. E a tendência é nem ele sei se o que vai aposentar acontecer. nunca e diminuir o benefício, porque a conta não fecha. O número de entrantes é sempre menor do que o número de beneficiados, porque os velhos demoram mais a morrer, que bom, porque a medicina avançou, e os casais têm cada vez menos filhos. Perfeito. Então, estatisticamente, você vai ter menos pessoas trabalhando no futuro para pagar mais velhos recebendo Mas então, o deixa eu fazer uma resultado. pergunta. As massas geralmente estão erradas? A unanimidade costuma ser chamada de burra. A voz do povo não é a voz de Deus, não é? E você, quando segue a maioria, tu vai ter o resultado da maioria. A gente está falando aqui, o nosso assunto é para ter sucesso. Certo. Nosso assunto aqui é ter sucesso. O que seria a definição do sucesso nesse nosso papo Muito agora? bom. Bom, em primeiro lugar, sucesso não é ganhar muito dinheiro. Sucesso é cumprir sua missão. Não é porque não é, ou não é porque não é suficiente apenas o dinheiro com a métrica de Não sucesso? na minha visão, não é porque não é. Entendi. Na minha opinião, na minha visão, na minha definição de sucesso, é cumprir a sua missão. Geralmente, quando você cumpre a sua missão, você cumpre com sucesso a sua missão, geralmente você vai ganhar dinheiro. Eu tive o privilégio de você conseguir fazer isso pessoalmente comigo. Teve um dia que eu tava muito mal e você, tipo, indicou um conteúdo que você gravou do Código da Riqueza. E, tipo assim, foi a primeira fagulha que me ajudou a, tipo, mudar o mindset. Porque, tipo, cara, eu fazia a mesma parada, trajeto de 2 horas, eu morava na ZL com a AB1 pra ir todo dia pro escritório no Itaim Bibi. 2 horas, 2 horas e meia. Cara, tinha dia que era meu. Tipo, mano, eu pensava, o que eu tô fazendo na minha vida gastando 5 horas de transporte público? O problema é quando esse ciclo se encerra, cara. Porque, por exemplo, o Flávio, ele também me trouxe uma contribuição muito grande na minha vida, certo? E que talvez se eu tivesse refletido, eu teria chegado à conclusão. Mas como eu não refleti, eu precisei de outra pessoa pra fazer refletir. Você dá um estímulo. Aí eu mudei. Eu fiz isso com você. E você também faz isso com pessoas do Outras seu time. pessoas. Sim. O John, que tá ali, é um exemplo disso. Eu sei disso. E eu sei que o John também faz isso e vai fazer cada vez mais com os outros. O problema é quando alguém Corta, encerra né? esse ciclo. Quando alguém encerra esse ciclo, ferrou. E a gente nunca pode parar de entender que, no final das contas, o propósito humano, acredito que de alguma forma tem a ver com princípios da natureza que são para com o outro, nunca para com você mesmo apenas. Então isso que eu ia perguntar, o seu ciclo na época, você tinha um ciclo, tipo uns amigos que falavam, pô, você vai fazer isso, sabe aquele amigo que você acha que é seu amigo, mas toda vez que você fala que vai arriscar ou fazer alguma coisa diferente, Esse é o ele, segundo- ele te corta, né? Ele te põe pra baixo. Esse é o segundo desafio. Pra gente concluir essa conversa ainda no primeiro ciclo aqui, sempre nas minhas mensagens eu penso no cara que tá no ônibus. Porque eu defino algumas personas na minha cabeça quando eu produzo conteúdo. Então tem conteúdo que eu tô fazendo que é pro cara que tá no ônibus. Qual é o meu objetivo com o cara que tá no ônibus? É treinar vendas? Cabeça dele. É treinar negócios? Não. É treinar equity? Não. O cara não tá preparado, tem Não. muitos degraus antes. Né? Meu objetivo é fazer esse cara questionar. Se você pegar os primeiros 3 anos de conteúdo de geração de valor, é fazendo o cara questionar. O lema eu tinha um bordão, era pense fora da caixa. Pense fora da caixinha, para ser mais exato, no início do geração de valor. Porque era aquela fase que a gente está querendo fazer as pessoas questionarem. Porque se as pessoas não questionarem, elas aceitam
a vida, todos nós somos conduzidos à morte. E o tempo passa. Eu não tenho mais 20 anos, 20 e poucos anos. Eu tenho 50. O tempo passa. E o tempo é escasso. Não é? Então eu penso que a vida como um todo, ela cansa. Toda a vida cansa. Né? Estressa. Muita gente fala, mas o empreendedorismo cansa, ele estressa. Estressa sim. Mas não empreender estressa também. Fracassar estressa mais ainda. A mediocridade e a estagnação estressa mais ainda. Então a vida estressa em qualquer hipótese. A gente tem que escolher qual é o estresse que a gente quer. Se é o estresse do crescimento ou se é o estresse da acomodação. Então eu penso que o que nos conforta é o significado da nossa vida. É quando a gente consegue dar significado àquilo que a gente faz. Porque se a gente não tiver significado o que a gente faz, uma hora a gente vai encher o saco. Ainda mais quando a gente não precisa mais. Você tem dinheiro na conta lá, rendendo, sem você... Imagina, rendão fixa desse hoje aí, do jeito que tá. Não é? Você bota lá, não precisa nem se estressar, nem se preocupar. É milhão todo dia? É milhão todo dia, e aí? Como é que fica essa história? Como é que você vai se levantar de manhã? Então, quando você consegue dar significado pela tua vida, você ganha um renovo na sua vida para fazer aquilo que você quer fazer. Se manter com vontade de fazer. Porque você perdeu a vontade, perdeu a vida. Você está morto. A vida está na vontade. Mas você só mantém a sua vontade quando você tem significado. Tem uma fase da sua vida que você pensa assim, ó, o dia que eu ganhar o meu primeiro milhão, eu vou ser feliz. Aí você vai ganhar o seu primeiro milhão. E aí? Depois? Não, mas o dia que eu tiver uma empresa de sucesso, aí você tem uma empresa de sucesso. E depois? Não, o dia que eu casar, o dia que eu isso, o dia que eu aquilo. Então, eu procuro buscar sempre significado para minha vida. Eu fui bem sucedido empresarialmente, fui bem sucedido profissionalmente também. Faço 30 anos de casado esse ano, tenho um casamento bom, tenho 3 filhos, excelente relacionamento. E aí? E agora? É buscar dar significado para a tua vida, para a minha vida. Então, aí a gente... na realidade, o significado, ele tira a dor da existência. Né? A existência por si só dói. E aí não importa se é pobre ou se é rico. Existir dói. Porque existir com a consciência de que você vai morrer dói. O homem é o único animal que sabe que vai morrer. Um cachorro não sabe que vai morrer. Então, quando você é um cara que sabe que vai morrer e você pensa, você questiona. Peraí, cara. Pra que é isso aqui? Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Qual o propósito da minha existência? Então, existir dói simplesmente por esses questionamentos.